Seja bem-vindo novamente. Hoje vamos falar um pouquinho de ureanálise, né? A ideia aqui é não se aprofundar na ureanálise, porque os meus alunos participantes do curso de biomedicina vão ter uma disciplina sobre líquidos biológicos, né? A análise dos líquidos biológicos. Então, aqui é uma ideia para a gente tentar complementar o que a gente aprendeu na área de função renal, né? A gente tem que ali começar a avaliar a região, né? Geniturinária como um todo. Então, vamos lá. Eu gosto sempre de falar que o exame de urina, ele é um exame simples de ser feito, mas que traz muita informação contida nele. E esta informação, quando bem interpretada, associada aos meus outros dados, a clínica do paciente, podem dar uma boa ideia do que acontecer com o paciente e conduzir o clínico para um diagnóstico mais conciso e absoluto. Tudo bem? Então, o exame de urina, apesar da simplicidade e da facilidade que a gente tem em realizar ele, ele traz consigo uma quantidade de informação e uma importância muito grande, tudo bem? Eu sou fã, né, de uma urina tipo 1 bem feita. Eu acho que a urina tipo 1, ela é uma base de um laboratório competente, né? A gente pode saber se o laboratório é bom pela qualidade do exame de urina que ele solta, tudo bem? Esse exame de urina ele é chamado de várias maneiras, né? Ele tem dominações diferentes dependendo do seu aprendizado, do laboratório. Já recebeu o nome de urina de rotina, sumário de urina, né? Dentro deles, às vezes, a gente fala que tem o EAS, os elementos anormais e sedimentos, exame químico da urina quando a gente faz só a análise da fita, exame comum de urina, pesquisa de elementos anormais e sedimentos, né? A urina, como amostra, na verdade, ela tem despertado curiosidade. Existem registros egípcios que essa urina ela já vinha sendo analisada, ela já era objeto de curiosidade, né? Depois, no século V, o Hipócrates é a primeira pessoa que tem curiosidade de analisar, de fazer uma uroscopia, de ver o que tinha nessa urina, né? Se aquilo era só um líquido ou existia algo mais lá, né? Depois o Paracelso, né? No século XV e XVI, né? Ele tem a ideia de colocar vinagre na urina e ver a precipitação de proteínas, né? O Thomas Hades é outro estudioso que se interessa pela urina e faz algumas análises com esse líquido. E no Hospital das Clínicas nós temos o professor Silvio Soares, que, né, estabelece os padrões da urina tipo 1 que nós analisamos hoje, né, nos nossos exames comuns. Então aí temos aqui também o trabalho de um brasileiro que deve ser muito bem lembrado, tá? Qual é a utilidade do exame de urina? Para que ele serve a urina tipo 1? Ele permite o diagnóstico de doenças renais e das vias urinárias, mas ele também me dá uma ideia da presença de doenças hepáticas, doenças hematológicas. Eu consigo analisar, né, ter uma ideia se o paciente pode ser alvo de algumas doenças metabólicas ou não. Ele serve para o monitoramento de algumas condições agudas ou crônicas de doença, e ele também me permite uma triagem de doenças assintomáticas, algumas de origem congênita e hereditárias, tudo bem? Então, o exame da urina traz consigo uma informação muito grande, tudo bem? Quando a gente fala da urina, ela é uma amostra facilmente obtida, mas isso não tira o peso da coleta bem realizada, de uma análise bem realizada e de alguns parâmetros que a gente tem que levar em consideração, né? A urina, ela precisa ser sempre muito bem homogeneizada, ela tem que ser recebida no recipiente adequado. Muitas vezes o laboratório recebe amostras que foram coletadas pelo paciente em casa, né? Um volume adequado, embora o volume aqui não faça parte da nossa análise como a urina de 24 horas, né? Mas é importante, né? A gente prefere ter pelo menos 10 ml de urina, embora eu consiga fazer, né, com menos urina os meus exames. Elas são sempre melhor observadas contra um fundo branco, então é sempre ideal ter uma folha de papel branco aí para você fazer a análise da urina com maior facilidade e estar num ambiente com a luz adequada. Tudo bem? A coleta vai incluir o preparo do paciente, não, né? Então, o paciente é orientado a desprezar o primeiro jato, né? Ele vai vir com ali, né, sem ter feito a primeira urina da manhã, ele vai ter concentrado essa urina. Geralmente é uma urina que a gente gosta de coletar no período da manhã, né? Então o paciente acorda, não faz a urina em casa, chega no laboratório, despreza o primeiro jato, né? Faz a limpeza asséptica, depois despreza o primeiro jato e
coleta o resto, né, para assim diminuir a possibilidade de contaminação com a região externa, né, dos órgãos genitais. Tá? Deve ser reportado presença de jejum, atividade física, algum uso de medicamento. Caso a coleta seja feita em um lugar diferente, existem as maneiras corretas de transporte, né, e o armazenamento dessa urina. Também deve se levar em consideração o correto transporte e armazenamento, né? E o tempo entre a coleta e a realização do exame é muito importante. Nós sabemos que a demora na análise da urina, para cada 1 hora excedida, nós temos uma alteração nos parâmetros bioquímicos e físicos dessa urina, tudo bem? Os tipos de amostra de urina que geralmente a gente recebe no laboratório é a amostra aleatória da rotina. Esta é ideal que o paciente tenha pelo menos aí 2 horas, né, de concentração, ou seja, 2 horas sem urinar para concentrar um pouco, né, os elementos químicos dessa urina. Nós temos o primeiro jato da urina da manhã, que é usada muito para exames urológicos. O segundo jato da primeira urina, que é a nossa urina, né, o nosso tipo, urina tipo 1. Posso pedir para o paciente reter aí a urina por 4 horas, quando eu achar que isso vai melhorar a sensibilidade do meu exame, né? Nós coletamos a segunda urina da manhã na suspeita de dimorfismo eritrocitário, então, na confirmação de dimorfismo, o paciente deve coletar a segunda urina da manhã, né? E eu tenho aquelas amostras de períodos determinados, como, por exemplo, a coleta de 24 horas para o clérice de creatinina. Tudo bem? Quais são os critérios de rejeição de amostra na ureanálise? Amostras não identificadas, né, com identificação não aceitável, né, uma vez que eu preciso saber que aquela amostra pertence ao paciente A, B, C ou D. Amostra coletadas em recipientes inadequados ou com algum tipo de contaminação que me leve a crer que aquela amostra foi contaminada com qualquer outro agente, né? Então, por exemplo, presença de papel higiênico indicando que foi contaminado, pode ter sido contaminado com fezes, partículas como talco, por exemplo. Amostras coletadas há mais de 2 horas e mantidas sem refrigeração. Então, após a coleta, se eu não for analisar em 2 horas, elas devem ser mantidas refrigeradas. Não é ideal a gente analisar uma urina que foi retida há menos de 4 horas, embora a gente saiba que nem sempre é possível garantir a retenção por 4 horas, tudo bem? O ideal é no mínimo 4 horas de retenção. Por isso que a gente prefere a primeira urina da manhã, porque o paciente já vem do período noturno retendo esta urina. O volume insuficiente, ele requer muito mais para a realização das análises macroscópicas e microscópicas, né? O volume não interfere na análise em si, mas ela torna mais difícil os volumes insuficientes. Então, a gente pede aí que pelo menos 10 ml de urina é o ideal, tudo bem? O que acontece com a urina quando eu não analiso ela no devido tempo? Ó, para cada hora a mais que a urina passa em temperatura ambiente, ou seja, eu não refrigerei a minha urina, o pH sobe, a glicose desce, os corpos cetônicos diminuem, as bilirrubinas diminuem, o urobilinogênio diminui, o número de bactérias aumenta em temperatura ambiente. Essas bactérias vão transformar o nitrato em nitrito e não necessariamente elas estão causando infecção naquele local. Eu tenho a produção de uma urina turva por causa da precipitação de material amorfo pela proliferação bacteriana. As hemácias e cilindros se desintegram após 1 hora, né? E eu tenho alterações na coloração devido a oxidação e redução de alguns metabólitos presentes na urina. Então, após 1 hora a temperatura ambiente, a minha urina está toda alterada e essas alterações não necessariamente vão significar problema do paciente. Então, se eu não conseguir analisar a urina no tempo devido, eu devo refrigerá-la, mas é claro que também essa amostra vai ter um tempo máximo de análise possível. Tudo bem? Bom, o volume. Para as análises de tempo e volume, clérice de creatinina, o volume é importante. Para as amostras isoladas da urina tipo 1, o volume urinário não influencia na minha análise e nem na minha interpretação. Contudo, a gente sabe que volumes muito pequenos tornam difíceis a microscopia e a avaliação dos aspectos da urina. Tudo bem? A cor.
A cor da urina ela vai depender muito da concentração da urina. Pacientes que não se hidratam de maneira correta ou que ficaram muito tempo com a urina em êxtase vão, em teoria, ter uma menor concentração de água e essa urina vai ficar mais concentrada. Assim como um paciente que está hiperidratado, a tendência é essa urina ser mais diluída, tudo bem? Tipicamente, a urina é de uma cor amarela, a gente coloca em alguns laboratórios como amarelo citrino, que é um amarelo palha, né, límpido, que é bem característico pela presença de urocromo e urobilina, tudo bem? É claro, pacientes mal hidratados vão concentrar mais e a urina vai ser mais amarelada. Pacientes que tomaram muita água antes da realização do exame, eles diluem a urina e essa urina é mais clara, tudo bem? As alterações no volume urinário, que são aquelas relacionadas à urina de 24 horas, né? A gente determina como anúria, né? A presença de 50 ml de urina após 24 horas, menos de 50 ml, o paciente está numa anúria. A oligúria é a diminuição do volume urinário. Então, nós sabemos que um adulto homem faz até 2.000 ml, né, entre 1.000 e 2.000 ml de urina em 24 horas. Esse paciente vai ter lá 400, 200, 350 ml de urina, ele está numa oligúria. A poliúria é o aumento do volume urinário, né? Então, o normal é esse paciente fazer lá 500, 800, 1.000, 1.200, 1.500, e ele passa a ter volumes urinários de 2.000, 2.200, 3.000, né, de urina dia. E a nictúria é o aumento desse volume, né, e a frequência urinária nos períodos noturnos, tudo bem? Quais são as causas de alteração no volume urinário? A oligúria ou anúria pré-renal, ela é muito presente, ou seja, antes do rim, o problema não está no meu rim. Quais são as causas? Choque, então o paciente está lá tendo um choque, o volume plasmático diminuiu, e a partir da perda de plasma, né, da diminuição do plasma, esse paciente tem menos plasma para ser filtrado e vai produzir menos urina. Tá? Períodos de formação de edema, desidratação intensa, é comum a diminuição urinária pós-operatória, mas essa função vai ser restabelecida dentro de algum tempo, e a ingestão deficiente de líquidos também é uma das causas pré-renais. A alugúria ou anúria de causa renal, ela está realmente relacionada a problemas no meu rim, glomerulonefrite, né, nefrose, nefropatia tubular, infarto hemorrágico do rim, tuberculose renal, alterações vasculares renais, lúpus eritematoso disseminado, a produção de pedras durante, né, cálculos intrarrenais. Tudo bem? A oligúria ou anúria pós-renal, ela está muito relacionada à presença de pedras, tumores ou coágulos na minha pelve renal ou no meu ureter, o estreitamento ou acotovelamento dos meus ureteres, né? E a presença de válvulas ou outras anomalias nos meus esfíncteres ou nos meus ureteres, tudo bem? A poliúria, o aumento do volume, geralmente ele está relacionado a diabetes mellitus, né? Que leva a uma maior consumo de água e, com isso, a maior frequência urinária, diabetes insípidos, onde o paciente não consegue concentrar a urina por causa da, da alteração do ADH que ele tem, diuréticos, cafeína e álcool também costumam aumentar a frequência urinária, aumentando o volume urinário produzido. Tudo bem? Quais são as cores anormais da urina? Quando eu tenho uma urina que está anormalmente com uma cor anormal. A urina clara, incolor ou muito clara é sinal de uma urina diluída, né? Alguns pacientes, durante alguns exames, a gente sabe que colocam água no pote, né? Isso às vezes acontece nos laboratórios, ou o paciente tem um problema na concentração, quando é o paciente que tem diabetes insípidos. Então, ele não concentra, ele está sempre diluindo a urina, e a urina apresenta-se como uma cor clara ou diluída, tudo bem? Diabetes mellitus também, por causa da frequência urinária, essas urinas costumam ser bem claras. A urina âmbar, ela pode estar relacionada a urinas concentradas, né? Um aumento inicial de bilirrubinas ou na presença de estados febris, né? A produção de febre geralmente vem com a produção de
catecolaminas, que são depois metabolizadas e filtradas, e elas causam um aumento da cor, né, uma cor âmbar na urina. A urina marrom, ela geralmente é resultado da presença de bilirrubina direta na urina, essa bilirrubina foi filtrada, desnaturação da hemoglobina, então eu tinha lá a presença de hemoglobinúria e essa hemoglobina ela foi desnaturada, ou a presença de hemorragia glomerular, eu estou tendo um sangramento na região glomerular. A urina cor laranja, geralmente ela está relacionada ou a corantes de alimentos, ou medicamentos, ou o consumo excessivo de, por exemplo, cenoura, onde eu vou ter riboflavina sendo eliminada na urina. A presença de urinas rosáceas avermelhadas, elas podem significar presença de cristais de urato, hemoglobina, mas geralmente elas ficam mais avermelhadas do que rosas, mioglobina, consumo de beterraba, né? Interessante notar que quando eu tenho hemoglobinúria, o meu plasma, né, geralmente vai se apresentar vermelho, porque a lise é na intravascular, e na mioglobinúria, esse plasma apresenta-se normal, tudo bem? Porque é uma região, é uma mioglobina, tá bom? A presença de uma urina na cor, né, preto, escuro, extremamente escura, ela pode ser sugestivo da presença de ácido homogentíssico, que acontece numa doença metabólica, né, genética chamada alcaptonúria com monocrose. Meu paciente tem problemas metabólicos na via de um dos aminoácidos, de aminoácidos ramificados, de cadeia ramificada, e com isso eles produzem muito ácido homogentíssico, que é filtrado pelo rim. Urina verde geralmente está ligado à medicação ou presença de pseudomonas, enquanto a urina branca ela está relacionada muito com processos de lipídios, leucocitúria, presença de contraste radiológico. Então, pacientes que têm lipídios sendo filtrados por causa de uma lesão renal mais grave, um aumento considerável de leucócitos, fosfatos ou contraste radiológico, eles podem apresentar a urina na cor branca, tá? Bom, além disso, a gente analisa sempre na urina tipo 1 o aspecto da urina. A urina é um filtrado, né? Eu vou ter lá metabólitos, mas ela é uma aparência límpida. Então, eu consigo ler uma folha com texto através da urina tranquilamente numa urina sadia. Eu não tenho elementos na urina normal que vão fazer essa urina ficar turva, né? A partir disso, eu consigo definir o aspecto analisando a limpidez, uma turvidez, uma menor turvidez, uma turvidez média ou uma urina extremamente turva, né? A gente pode inclusive pontuar essa turvidez com um esquema de cruzes. Uma turvidez leve, uma cruz, uma média, duas cruzes e uma urina extremamente turva, né? Três cruzes. O que pode causar turbidez urinária? Presença de cristais, aumento de células epiteliais, presença de urato, muco, fosfato, aumento do número de leveduras, presença de material fecal, aumento do número de células, presença de talco, contraste radiológico, aumento do número de hemácias, aumento do número de leucócitos, aumento do número de cilindros, né? E a presença demasiada de bactérias. Todos esses substâncias dissolvidas no meio podem levar a aumento da turvidez, e essa turvidez vai ser correspondente à concentração desses elementos na minha urina, tudo bem? Antigamente, a gente podia processar o exame de urina das maneiras mais clássicas possíveis, né? Com uma química líquida, uma química clássica, né? A presença de proteínas na urina, a gente poderia avaliar agitando, né? É onde a gente vê a formação de espuma, mas isso faz a gente somente suspeitar da presença de proteínas nessa urina. Mas a gente poderia aquecer essa urina com ácido acético, ou adicionar ácido sulfossalicílico, ou ácido tricloracético. A formação de um precipitado branco indica a presença de proteínas. Então, quanto mais turvo a minha amostra ficasse após a adição de algum desses agentes, maior era a concentração de proteína.
A densidade da urina, né, relacionada à presença de íons, né, de algumas substâncias, ela era medida pelo densitômetro, né? A gente colocava a urina numa câmara, observava, né, através dessa ocular, e ali tinha uma grade. E a gente marcava até onde a urina atingiu na minha escala, e isso representava a densidade da urina, tudo bem? A glicose, né, a glicosúria, a presença de carboidratos na urina, lembrando que não é normal ter glicose na urina, né, era avaliada pela reação de Benedict. É uma reação, é um reagente que tem corzinha azul clara, e à medida que aumenta, ele vai ficar do verde, amarelo e o vermelho tijolo para aquela amostra que tem um alto grau de glicose na urina. Para a presença de bilirrubina na urina, a gente usava o reativo de Faucher, né? O que que a gente fazia? A gente pegava um papel filtro, pingava um pouco da urina, esperava ele absorver aquela urina e colocava o reativo de Faucher. Depois que esse reativo secava, ficava a presença de um precipitado verde, indica a presença de bilirrubina. O urobilinogênio era avaliado pela reação de Ehrlich, onde a presença do urobilinogênio, quanto mais urobilinogênio meu paciente tem, mais vermelho cereja fica a urina dele, e a cetonúria era avaliada pela presença do reativo de Rotera, presença de corpos cetônicos. Quando eu adicionava o reativo de Rotera, eu via a formação de um anel roxo na interface de dois meios. Né? A hemoglobina, a gente avaliava a presença de hemoglobina através do reativo de Johansen, né, em que ele deixava a urina com presença de hemoglobina rosa, e o nitrito, a gente usava nitrato de potássio a 5%, que quando esse nitrito era positivo, ele tornava a reação vermelha. Então, isso aqui era um modo clássico de analisar a urina. Hoje em dia, por causa das interferências na fita reativa, alguns laboratórios mantêm o densitômetro guardado lá numa gavetinha. Quando a gente, por exemplo, tem paciente fazendo uso de vitamina C, é ideal que a gente dose a densitometria nesse tipo de produto, porque ele sofre menos interferências, né, no densitômetro, então alguns deles mantêm esse equipamento às mãos para a realização dos seus exames e dos seus testes. Uma coisa que mudou a vida, né, dentro do laboratório bioquímico foi a gente adotar, né, como análise a química seca, as tiras reagentes de urina. O que que as tiras de reagentes são? São almofadinhas, cada um contendo um reativo químico, né, que está ali na sua forma sólida aderida nessa esponja, né? Nessa almofada. E quando ela entra em contato com a urina, aquele analito em específico reage com os reagentes presentes na almofada, e aí há uma reação química que forma cores diferentes. Então, hoje as tiras reativas elas têm um campo para avaliação de leucócitos, de nitrito, urobilinogênio, proteína, pH, sangue, gravidade específica, que é a nossa densidade, cetonas, bilirrubinas e glicose. Algumas ainda vêm com a opção de dosagem de vitamina C, porque a gente sabe que pacientes que consomem vitamina C alteram alguns parâmetros da fita. Então, hoje em dia, como que a gente faz? A gente pega a urina do paciente, homogeniza, coloca num tubo cônico, coloca a fitinha lá, né? 20 minutos, 30 segundos de reação, a gente compara com as cores formadas com uma tabelinha pré-disponibilizada pelo fabricante, tudo bem? E aí lá a gente vai ter se aquele elemento está presente em traço, uma cruz, duas cruzes, e o valor, né, aproximado daquele reagente de acordo com a cor. Então, por exemplo, meu paciente não tem proteína na urina, é uma urina saudável. Mesmo após eu mergulhar a fitinha, o campo da proteína vai ficar com essa corzinha aqui meio bege, né, meio ocre. Se ele tiver traços de proteína, vai ficar um verde oliva. Se ele tiver muita proteína, vai ficar um verde um azul petróleo, né? Indicando que ele tem bastante proteína. E aí a gente solta o resultado avaliando essas tiras reagentes. Vamos falar um pouquinho de cada analito, então. A densidade, ela é o quê? Qual é o parâmetro que ela está avaliando? A capacidade de concentração renal. Se
o rim está capaz de concentrar a urina, né? Se ele faz a urina num tempo determinado e ele concentra essa urina, então se a urina é mais concentrada ou menos concentrada, a concentração iônica dessa urina, se tem ou menos íons ou mais íons. E através disso eu consigo determinar, por exemplo, pacientes que têm deficiência no hormônio antidiurético. O valor de referência de uma urina é de 1,015 a 1,025 de densidade, né? E valores próximos a 1 deve se confirmar por outros métodos, porque são valores extremamente baixos, tudo bem? Bom, o que que interfere na minha análise? Pacientes que diminuem a ingestão de líquidos ou estão em uso de diuréticos, né? Os meus valores vão estar alterados, assim aquele paciente que toma pouca água, né? Baixa ingesta de líquidos ou alta ingesta de líquidos vão alterar a minha fita. A tira reagente, a fitinha, ela é alterada em urinas com pH elevado, menor que 4, presença de proteinúrias e cetonas também alteram a gravidade, e a diminuição do pH. Nesse caso, a alteração é na fita, o reagente está sendo alterado por essas condições, não são alterações do paciente, tudo bem? Então, aqui são interferências pré-analíticas e aqui são interferências da própria fita. Se o paciente tiver desvio em algum desses parâmetros, esses parâmetros afetam a densidade. Tudo bem? Urinas com densidade de 1,010 a gente chama de isostenúria. Pacientes que têm menos que 1,010, a gente fala que eles estão com hipostenúria, já é uma urina diluída, né? E pacientes que têm com densidade acima de 1,010, a gente fala que eles estão em hiperstenúria, estão com uma urina extremamente concentrada. Tudo bem? O pH. Para que serve o campo do pH na urina? Ele vai atuar, né? Ele vai permitir que a gente tenha uma ideia da regulação do equilíbrio ácido-básico, ele vai deixar que a gente identifique possíveis distúrbios eletrolíticos e equilíbrio ácido-básicos de origem metabólica ou respiratória, e bacteriúrias também podem alcalinizar a urina. Então, urinas que têm aumento de bactérias, paciente que está, por exemplo, fazendo infecção urinária, eles têm o pH mais alcalino da urina. A urina, ela tem um pH levemente ácido, de 5,5 a 6,5. Então, de pHs menores que esses ou maiores que esse indicam algum problema que precisa ser investigado. O que interfere a minha análise? O que o pré-analítico interfere? Pacientes que têm dieta pobre em proteína animal apresentam um pH maior, né? Dietas ricas em vegetais, né? Elas também alteram o pH, elas aumentam o pH. Dietas ricas em proteína diminuem o pH, acidificam. Dietas ricas em vegetais alcalinizam a urina. Produção de amônia pelas bactérias, se tiver uma urina com muita amônia, ela aumenta o pH, tudo bem? Mas isso é bom porque é sinal que aqui temos bastante bactérias, e isso pode ser sinal de uma infecção bacteriana. O que pode alterar a minha fita sem que o paciente esteja doente? Uma contaminação bacteriana. Então, eu deixei lá a urina há muito tempo parada, as bactérias proliferaram, tinha pouquinha bactéria, elas aumentaram, elas fazem o meu pH subir. Proteinúrias. O que esse campo avalia? A presença de proteínas na urina. O que pode aumentar a proteína na urina? Doenças renais acabam aumentando, principalmente lesões renais. Outras causas que podem causar aumento de proteína: permeabilidade glomerular, proteínas de baixo peso molecular, proteínas de origem tubular, pacientes que ficaram muito tempo em pé, a gravidade faz com que um pouquinho de proteína seja filtrado, proteinúria ortostática, que a gente chama esse tipo de proteína. Exercícios físicos intensos, então o paciente fez 2 dias intensos de exercício, né, vai fazer um exame no segundo dia, provavelmente vai aparecer proteínas positivas na urina dele. E estados febris, né? Eu acabo tendo liberação de algumas interleucinas na urina que positivam a minha urina, tudo bem? O que altera o meu pré-analítico? Esforço físico,
paciente que ficou muito tempo de pé e a gravidez interfere na minha análise pré-analítica. Na tira reagente, se o recipiente que eu for fazer análise tiver com resquícios de detergentes, ele diminui a proteína e pHs acima de 9 aumentam a proteína, mas isso é um resultado falso, tudo bem? Glicosúria, presença de glicose na urina, né? Paciente estourou o limiar de absorção. Nós vimos na análise renal que a glicose é pouco filtrada, mas o pouco de glicose que é filtrada é reabsorvida. Esses pacientes apresentam o quê? Né? Alguns pacientes, eles têm tanta glicose, como, por exemplo, os pacientes com diabetes mellitus, que filtra mais e o rim não aumenta a capacidade de reabsorção. Isso faz com que glicose sobre na urina do meu paciente, tudo bem? Eu preciso avaliar discrepâncias entre os resultados sanguíneos e urinários, tudo bem? Se eu tiver concentrações muito altas de glicose no sangue e na urina elas estão baixas, ou eu tenho muita glicose na urina e pouca glicose no sangue, eu preciso avaliar de onde está vindo essa discrepância, tudo bem? O que influencia a minha análise? Se o paciente tiver bacteriúria, muita bactéria, elas consomem a glicose e a glicose diminui. Pós-vaginais, intoxicação por chumbo ou gravidez, elas aumentam a presença de glicose na urina, tudo bem? Na tira reagente, pHs menores que 5 diminuem a glicose. Então, paciente com diabetes mellitus, mas que tem um pH menor que 5, vai começar a parecer que ele tem menos glicose na urina do que ele realmente tem. Densidade, temperatura, a vitamina C maior que 25 miligramas na urina, elas vão causar diminuição da dosagem de glicose, tudo bem? Não é uma alteração biológica, é uma alteração na análise da fita, tá? Cetonúria. Eu estou avaliando se o meu paciente tem na urina dele as cetonas, os corpos cetônicos, ácido hidroxibutírico, ácido acetoacético e acetona, tudo bem? Elas me permitem avaliar a cetoacidose diabética, tá? Acidose diabética, cetoacidose diabética. Pode ter outras causas da presença de corpos cetônicos? Podem, mas essas são as principais, tá bom? A escala de cores é calibrada com ácido acetoacético. O que interfere no meu o que meu paciente pode fazer que pode interferir no meu exame antes da realização? Evaporar cetonas, né? Eu deixo lá muito tempo parado, as cetonas são voláteis. Jejum prolongado aumenta a formação de corpos cetônicos, porque meu paciente começa a queimar mais lipídios. Gravidez e esforço físico. O que altera a tira reagente? A densidade elevada diminui a quantidade de corpos cetônicos. Medicamentos como ácido fenilpirúvico, metildopa, levodopa e captopril, eles fazem a tira parecer que tem menos corpos cetônicos do que o normal, tá bom? Do que o verdadeiro. A presença de sangue, ela vai permitir eu detectar e avaliar as hematúrias, a presença de hemácias no sangue, tá tudo bem? Ela pode ser na forma das hemácias íntegras ou as hemácias destruídas, a liberação de hemoglobina. A gente vai chamar de hematúria a presença de células íntegras e hemoglobinúria a presença somente da hemoglobina, tudo bem? Quando eu tenho a fita positiva, então a minha fita positivou, mas quando eu olhei no microscópio, eu não tinha a hematúria, quer dizer que ali eu tenho ou só a hemoglobina, uma hemoglobinúria, a mioglobina, que é muito parecida, e ela pode levar a uma positivação da fita, peroxidases microbianas, ou as minhas hemácias foram lisadas, por causa do pH da urina, ou por causa da concentração da urina. Se eu tiver uma fita negativa e eu estou vendo hemácias na fita, o que pode ser isso? Ácido ascórbico faz a minha fita ficar negativa, mas as hemácias estão lá. Oxalato, leveduras, captopril, são todos casos em que eu vou ver fita negativa, mas quando eu olhar a minha microscopia, eu vou ver que tem hemácias lá. Então, elas justificam a fita negativa. O que vai alterar meu exame pré-analiticamente? Paciente que faz esforço físico, acaba passando um pouquinho de esforço físico vigoroso, acaba por lesar alguns vasinhos até da região urinária, e eu acabo vendo um aumento das hemácias. E elas também passam um pouquinho pelos meus glomérulos durante o exercício físico intenso. Tá bom? Contaminação com menstruação, né? Algumas mulheres durante a menstruação acabam caindo um pouquinho do sangue
no potinho da coleta urinária, né? E isso pode causar contaminação, tá? O que que vai dar um falso positivos ou falsos negativos na minha fitinha? Densidade aumentada, proteína aumentada, ácido ascórbico aumentado, peroxidases microbianas, hipoclorito, formol. Eles também podem fazer com que eu interprete um exame de maneira errada. Tudo bem? Bilirrubinúria. Quando que meu paciente pode ser um sério candidato a ter bilirrubinas na urina? Quando essas bilirrubinas diretas estão aumentadas no sangue, né? A presença de bilirrubinas diretas aumentadas no sangue, a bilirrubina direta ela é solúvel, quando esse sangue passa no meu glomérulo, ele é filtrado e acaba parando na minha urina. O que que vai causar aumento de bilirrubina direta? Lesão dos hepatócitos, hepatites, cirroses e processos obstrutivos das vias biliares, coledocolitíase e colelitíase. Tudo bem? Reação na tira positiva sem icterícia pode ser demora na realização do exame. Por quê? A gente sabe que a fita pode positivar se eu demorar para analisar. A BI indireta aumentada, né? Pode levar a análise de BD sem o paciente ter BD, e carotenemia, a presença de caroteno na urina do paciente. Reação na tira negativa com o paciente amarelado ictérico, ele está excretando muito rápido bilirrubina, tá? E aí eu não consigo dosar ela na urina. E algumas medicações também vão promover isso. Toda vez que eu deixar a análise, né, a minha urina exposta ao sol, eu posso ter diminuição da bilirrubina, da bilirrubinúria, porque a bilirrubina ela é sensível à luz, e aí eu estou degradando ela. Esses são alguns fatores que podem me fazer dar falsos positivos ou falsos negativos na fita, diminuição do ácido ascórbico, né? Ácido ascórbico acima de 25 diminui a bilirrubina, vai parecer na fita que eu tenho menos do que eu realmente tenho, né? O urobilinogênio na urina elevada, ele começa a dar positivo como bilirrubinúria, mas é urobilinogênio. Alguns medicamentos como clopromazina também fazem a fita me dar falsos resultados, tá? Urobilinogênio. O que que pode me levar a ter um urobilinogênio na urina? Formação aumentada de urobilinogênio, então eu estou formando mais urobilinogênio do que o normal, e ele começa a aparecer. A presença de distúrbios hepáticos, doenças hepáticas e hemolíticas, também podem levar à presença de urobilinogênio na urina. Ele se eleva geralmente nas anemias hemolíticas e megaloblásticas, nas hepatites e na cirrose, na insuficiência cardíaca congestiva, eu posso ter bastante urobilinogênio na urina do meu paciente, na desidratação e nos estados febris, eu também tenho aumento de urobilinogênio na urina do paciente. O que que interfere o meu exame? Deixar a urina exposta ao sol, por exemplo, presença de acetona na urina, aumenta a presença de... A fita vai falar que tem mais urobilinogênio do que o normal, tudo bem? Então, são todos casos de alteração nos meus resultados. Continuando nossos estudos da ureanálise, outro parâmetro avaliado pela fita reativa é o nitrito. Algumas bactérias, elas conseguem pegar nitrato presente na urina e converter numa substância chamada nitrito. Geralmente, bactérias gram-negativas. Algumas cepas de pseudomonas, algumas raras de estafilococcus e enterococcus. Então, nitrito positivo, ele está muito relacionado à presença de bactérias gram-negativas, tudo bem? Então, ela auxilia no diagnóstico da infecção urinária. Então, a presença aumentada de bactérias gram-negativas, elas podem cursar com a presença de nitrito positivo na urina. O que pode interferir no meu resultado? Pacientes que têm baixa ingestão de vegetais, eles têm menos nitrato e, portanto, o nitrito deles pode dar diminuído e a gente não consegue identificar, tudo bem? Algumas vezes, quando eu armazeno a urina no ambiente por mais tempo, pequena concentração de bactéria vai se proliferar e elas vão converter nitrato em nitrito, e aí vai aparecer para mim um nitrito positivo, mas nesse caso não é a bactéria que está causando infecção,
e sim uma bactéria que se proliferou pela minha demora na análise da urina, tudo bem? Na tira reagente, quando o paciente tem ácido ascórbico maior que 25 miligramas por decilitro, ou um pH menor que 6, ela faz com que esse nitrito não seja detectado pela fita. Então, isso também é uma alteração na fita e não no paciente. Temos também um campinho de leucócitos. Ele avalia a esterase leucocitária. É uma enzima que vai estar presente quando eu tenho uma lise de leucócitos, tudo bem? Quando eu tinha a tira positiva e sedimento negativo, provavelmente está acontecendo no caso de urinas alcalinas, que estouram o leucócito, e diluídas, tudo bem? Ou a presença de medicações. Quando a tira dá negativa e eu vejo que eu tenho leucócitos lá, podem ser neutrófilos. Neutrófilos não têm esterase leucocitária, isso é uma coisa mais de linfócitos, tudo bem? E aí, a presença de glicose, proteínas e densidade elevadas também podem fazer com que minha fita dê negativa e eu veja leucócitos durante a análise microscópica, tá bom? Para materiais com contaminação de secreção vaginal, eles vão dar a presença de leucócitos, porque naquela região eu tenho uma presença de leucócitos acentuadas. Tudo bem? Além da análise química da fita, nós fazemos análise microscópica. Nós avaliamos outros elementos na urina através da microscopia. Então, nós avaliamos os leucócitos, né, que vão estar presentes em locais de inflamação e infecção. E a presença de leucócitos aumentados na urina nós chamamos de piúria. Ela está relacionada a inflamações do trato genitário ou infecções do trato genitário. Elas também podem servir quando o paciente apresenta danos na membrana glomerular. A presença de hemácias é chamada de hematúria, né? As hemácias, né, elas não podem entrar no néfron, no meu filtrado, a não ser que se o néfron esteja lesionado. Então, a presença de hemácia significa doença. Ela está relacionada à lesão membranar ou lesão vascular no trato urinário. Algumas vezes o processo infeccioso faz com que a pessoa tenha lesões no trato da bexiga, nas ureteres, na uretra, e isso faz com que apareçam hemácias na urina do meu paciente. Presença de células epiteliais, eu preciso avaliar qual é a sua tipo de hemácia, de célula. Cada célula vai ter origem em diferentes compartimentos do sistema urinário, né? Então, algumas células descamam do trato geniturinário, isso é comum, né? Mas algumas células, a presença delas indicam lesões de trato superior, e por isso elas devem ser relatadas. Tudo bem? Muito bem. Eu também preciso avaliar a presença de cilindros na amostra do meu paciente. O que são cilindros? Eles são formados pelo acúmulo da proteína de Tams-Harsfeld nos túbulos renais, tudo bem? Eles são de formação exclusivamente renal, tudo bem? Então, o encontro de cilindros indica problemas renais e a alta concentração deles no sedimento urinário indica doenças renais mais graves, tá bom? Eles podem estar presentes no caso de lesões renais, êxtase tubular. Então, dependendo do tipo de lesão, eu vou ter diferentes tipos de cilindros na urina do meu paciente. Os cristais, a cristaliúria, ela é a precipitação de sais na urina, né? Ou seja, pela concentração desses sais, ou pela temperatura, ou pH. Nós dividimos eles em dois tipos de cristais: cristais de urina ácida e cristais de urina alcalina. Quais são os outros elementos que eu posso ver durante a minha microscopia? Eu posso ver bactérias, fungos, parasitas, espermatozoides e gotículas de gordura. Tudo bem? Então, olha aqui, eu tenho a presença de leucócitos característicos, né? São células maiores. Eu tenho a presença de hemácias. Eu posso ter presença de hemácias com forma alterada, a gente chama de hemácias dismórficas. Essas precisam ser investigadas com mais cuidado. Elas podem indicar o início de uma insuficiência renal, uma lesão renal importante. Hemácias fantasmas, parece que eu tenho hemácias que foram lisadas durante a minha análise. Células de epitélio superior, células do trato inferior, né? Células epiteliais, elas são maiores, mais achatadas, a do trato superior são mais arredondadas, um núcleo geralmente maior.
Cilindros, então a proteína de Thomson Horsfall, e aí eu posso ter cilindro hialino, presença ainda de poucas proteínas formando cilindro, menor quantidade de túbulos lesionados. Cilindro hemático, no cilindro nas proteínas começam a agregar, né, hemácia, sinal de sangramento glomerular. Cilindro largo, eu já tenho maior acúmulo de proteínas de Thomson Horsfall, sinal que meus glomérulos estão cada vez mais lesados. Cilindro sério, eu tenho um acúmulo e uma compactação grande dessas proteínas. Granuloso, adiposo, parece que tem gordura grudado nele, né? Sinal de gravidade maior. Leucocitário, um monte de leucócitos ligados a esse cilindro. Pode estar presente, por exemplo, nos casos de pielonefrite. Cilindro granuloso filme. Eu ainda não compactei, eu ainda não destruí o túbulo extensivamente, mas eu estou rumando para uma destruição maior dos meus glomérulos. Quais são os cristais de urina ácida? O oxalato de cálcio, a cistina, cristais de tirosina, de ácido úrico, urato de sódio, colesterol e leucina. É importante relatar esses cristais, porque eles podem ser a suspeita para o médico de investigar a presença de uma pedra no rim, suspeita de alguma doença metabólica. Então, esses cristais são sempre relatados. Cristais de urina alcalina, fosfato triplo, biorato de amônio, carbonato de cálcio e cristais de colesterol também são presentes. Outros achados da urina, presença de leveduras, às vezes embrotamento. Numa mulher, né, durante o período menstrual, isso pode ser importante porque são os períodos que a mulher faz candidíase, né? E essas leveduras podem indicar uma alteração da microbiota da paciente. Gotículas de gordura, tricomonas, né? Um parasita lá precisa ser tratado. Presença de espermatozoides, né? Indicando a presença em homens indicam a presença de ato sexual alguns dias antes da coleta da urina, enteróbios vermiculares indicando que a urina foi contaminada com fezes, então é ideal que eu peça uma nova coleta, contraste radiológico, urato ou fosfato amorfo e algumas vezes partículas de talco, que também devem ser parâmetro para pedir uma nova amostra. Tudo bem? Como que a gente realiza essa sedimentoscopia? Em geral, a gente coleta 10 ml, coloca num cubo cônico, centrifuga 3.000 RPM por cerca de 5 minutos. Ela vai fazer com que todos esses elementos figurados precipitem. Eu vou desprezar 9 ml e vou suspender todo aquele precipitado em 1 ml. Ao preencher, eu vou analisar as minhas estruturas na câmara de Neubauer, colocar na câmara de Neubauer, esperar uns 30 segundos para aquela amostra sedimentar e vou fazer a minha avaliação em objetiva de 40. Aí, nesse processo, eu vou contar cilindros, cristais, células epiteliais e bactérias. Cilindros, cristais, células epiteliais, a gente geralmente solta como ausentes, raras ou numerosas, né? Nós também temos que relatar, em alguns casos, a presença de muco, que indicam inflamação, presença de leveduras, tricomonas, espermatozoide, em alguns casos, nós relatamos, em outros nós não relatamos, né? Podemos relatar a sua presença. Como que a gente faz a contagem na câmara de Neubauer, né? A gente faz a leitura dos 4 campos laterais, contamos a quantidade de figuras ali, claro, eu vou contar a quantidade de hemácias, vou contar todas as hemácias em 4 campos, vou contar leucócitos, conto todos os leucócitos presentes em 4 campos, e aí multiplico por 250, tudo bem? Muito bem. Hoje em dia, alguns laboratórios optam por usar a Cassel. O que é a Cassel? Ela é uma plaquinha de plástico, né, vendida por uma empresa, onde eu tenho nessa plaquinha a presença de 10 poços que me permitem analisar 10 amostras por rodada. Então, eu ganho em agilidade, tá? Para cada pocinho desse, quando eu olhar no microscópio, eu vou ver que eu tenho 18 círculos em cada um desses poços. Então, no lugar 1 eu tenho 18 círculos, no lugar 2 eu tenho mais 18 círculos, no 3, no 4, todos eles com 18 círculos, tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou preencher esses espaços
né? A minha urina, depois de centrifugada, ela vai ser ressuspensa. Vou colocar lá e vou fazer a contagem de células, de leucócitos, de hemácias, em 9 círculos. Tudo bem? Não é necessário contar os 18 círculos que estão presentes nas amostras. Então, contando 9 círculos, eu vou multiplicar por 1000 e vou soltar o resultado, tá bom? Então, eu somo a quantidade de células que eu contei aqui em 9 círculos, não preciso contar os 18. Uma vez que eu somei os 9 círculos, eu multiplico por 1000, e isso me dá a quantidade daquela célula por ml de urina. Bom, vamos para terminar nossa aula, falar um pouquinho das infecções e das doenças relacionadas ao trato urinário. Nós temos as infecções do trato urinário. Quando elas estão restritas à bexiga, nós falamos que são cistites. Quando eu tenho comprometimento dos ureteres, eu tenho uretrites. E as pielonefrites são a infecção do meu parênquima renal. Uma gravidade maior, porque agora a bactéria está se proliferando na região do rim do paciente. Geralmente elas são causadas por bactérias gram-negativas entéricas, enterobacteriáceas, ou pelos gram-negativos, como a Pseudomonas aeruginosa, tudo bem? Algumas bactérias gram-positivas também estão relacionadas diretamente à infecção, Staphylococcus aureus e Staphylococcus saprophyticus. Algumas vezes eu posso também ter a presença de enterococcus, principalmente fecales e faécio, como causadores de infecção urinária, tudo bem? Quais são os sintomas do paciente? Disúria, né? Dor ao urinar, aumento da frequência urinária, então eles reclamam que aumentaram as idas no banheiro, ardor, vão muito ao banheiro, mas tem pouco volume urinário. E na pielonefrite, como eu tenho comprometimento do parênquima renal, eu posso ter febres, vômitos, náuseas e calafrios associados a esses sintomas anteriores. O que a gente vê no laboratório? O que eu vejo na urina lá na microscopia? Presença de leucócitos, de hemácias e numerosas bactérias. Na fita reativa, geralmente, a esterase leucocitária dá positiva, uma cruz, 2 cruzes, 3 cruzes, dependendo da intensidade, né? Hematúria positiva, nitrito positivo se for bactéria gram-negativa, né? E proteínas positivas, né? A presença de proteína positiva na fita podem sugerir a presença de uma pielonefrite. Geralmente nas cistites a proteína é baixa ou negativa. Agora, proteinúrias de 2 cruzes, 3 cruzes são artes indicativos de pielonefrite. O padrão ouro de diagnóstico é a cultura, a identificação, isolamento e identificação do agente infeccioso. Então, a responsabilidade maior é da microbiologia. A glomerulonefrite é qualquer processo inflamatório no glomérulo. Ela pode ser uma inflamação direta do glomérulo, ou ela pode ser resultado de doenças secundárias, e elas podem ser agudas ou crônicas. O que pode causar uma inflamação glomerular? Doenças infecciosas, doenças sistêmicas, algumas doenças autoimunes, e eu posso ter uma inflamação do meu glomérulo mediada por autoanticorpos. Tudo bem? Esses pacientes geralmente apresentam hipertensão arterial, né? O rim está sendo comprometido, e com isso eles acumulam mais água e a pressão sobe, eles fazem edema nos olhos, então os olhos incham, as pernas incham, eles podem perder sangue e proteína pela urina, e eles reclamam de cansaço e fraqueza. Em geral, o que acontece? No laboratório a gente vê oligúria, diminuição do volume urinário, presença de proteínas na urina, presença de hematúria, de hemácias na urina. Posso ter já a presença de cilindros hemáticos e leucocitários. Eu começo a ter presença de hemácias dismórficas, hemácias com a forma alterada. Cilindros granulosos e epiteliais também podem estar presentes, né? Podem surgir algumas gotas de lipídios, né? E cilindros graxos nas casos mais graves de glomerulonefrite. A filtração glomerular pode estar diminuída, resultando em aumento da creatinina e da ureia sérica e diminuição do clérice renal, indicando que esse paciente está evoluindo para uma insuficiência renal. Tudo bem? Essa inflamação está causando insuficiência renal. Aqui a gente precisa também diferenciar duas entidades importantes, a síndrome nefrítica e a síndrome nefrótica. As duas eu tenho glomerulonefrite, então eu estou tendo lá uma inflamação dos meus glomérulos. As duas eu tenho hematúria. Na síndrome nefrítica eu tenho proteinúria.
Na síndrome nefrótica, a concentração de proteínas é extremamente alta. As duas vão causar insuficiência renal? Sim. Ureia e creatinina plasmáticas aumentadas, clérice de creatinina diminuído. Eu tenho dimorfismo eritrocitário nas duas, o paciente faz edema, hipertensão, oligúria. O que diferencia elas? Aqui na síndrome nefrótica, além de todo esse quadro presente na síndrome nefrítica, eu tenho diminuição da albumina plasmática, porque essa albumina está sendo jogada fora na urina. O meu organismo recruta mais lipídios, porque ele também acaba jogando lipídios na urina. Eu tenho lipidúria e hiperlipidemia, aumenta lipídios no sangue e na urina do paciente, e o edema geralmente é mais extenso. Esses são os casos de síndrome nefrótica, geralmente cursando com lesões renais mais graves. Causas de síndrome nefrítica, por exemplo, nefrite lúpica, doença pós-estreptococócica, síndrome nefrótica, doença de lesão mínima, glomerulonefrite membranosa, glomerulonefrite mesanquioproliferativa. Tudo bem? Então, aqui são algumas doenças que podem levar a síndrome nefrítica e síndrome nefrótica. A insuficiência renal aguda, o que consiste nela? Meu rim perdeu a função de maneira abrupta, muito rápido. Eu tinha um rim que trabalhava normalmente e, de repente, em um curto espaço de tempo, meu rim já não consegue mais filtrar o sangue de maneira satisfatória, tudo bem? Causa aumento da ureia e creatinina séricas e declínio do clérice de creatinina. O que causa insuficiência renal aguda? Se for pré-renal, diminuição da perfusão sanguínea, não está entrando sangue direto no rim, trombos, por exemplo. Se eu tiver lesões renais agudas, eu estou destruindo muito rapidamente os meus glomérulos, os meus néfrons, isso também faz com que a função renal diminua. Ou eu posso estar com uma insuficiência renal aguda pós-renal. Eu tenho um bloqueio do trato urinário depois do rim, ureteres, pelve renal, bexiga, uretra, e isso está impedindo a minha função renal. Sintomas: perda de peso, formação de edema, náusea, vômito, fraqueza. Alguns pacientes entram em convulsão, porque ele não consegue tirar metabólitos prejudiciais do corpo dele, porque ele não consegue jogar esses metabólitos na urina. Confusão e coma são muito comuns. O que a gente vai ver no laboratório? Creatinina sérica aumenta, ureia sérica aumenta, a ureia e creatinina plasmática diminui, né? Aumenta, as relações ureia e creatinina plasmática estão afetadas, o clérice de creatinina está diminuído, paciente apresenta baixa cálcio plasmático diminuído, presença baixa de sódio, um aumento do potássio na corrente do meu paciente, anemia, diminuição do volume de urina, desequilíbrio ácido-base e nas causas intrínsecas eu posso ainda ter proteinúria e hematúria positivas. Existe uma síndrome importante chamada síndrome hemolítica urêmica. Ela é uma das causadoras de insuficiência renal aguda. A gente chama de CHU. O que acontece? Eu tenho infecções por esses principais micro-organismos, E. coli STEC, né, O157H7, E. coli O26, são alguns corotipos, Shigella, Campylobacter e Aeromonas. Eles liberam algumas toxinas que causam anemia hemolítica, destroem as hemácias, trombocitopenia, diminuição do número de plaquetas, lesão renal, tudo bem? E ela pode acontecer com episódios de diarreia sanguinolenta, tudo bem? Geralmente elas são causadas pelo contato com fezes de animais ou humanas contaminadas por esses agentes, desses micro-organismos, mas ela também pode ser causada por alguns medicamentos, transplante, gravidez e hipertensão maligna, tá bom? Mas a causa principal é a presença desses micro-organismos. Quais são os sintomas? Intensas cólicas abdominais, diarreia abundante, febres de curta duração, vômitos e fezes sanguinolentas. O que a gente vai ver no laboratório? Alterações renais, aumento da ureia e creatinina plasmática, diminuição do clérice de creatinina, anemia hemolítica, geralmente com hemoglobina menor que 8, plaquetopenia,
O Cumbis é negativo porque não tem anticorpos e nem sensibilização das hemácias envolvidas. E a coprocultura, no caso da CHU, é, de origem microbiológica, ela é positiva para algum desses organismos citados aqui. E a insuficiência renal crônica? Qual é o significado dela, de onde ele vem? Ela é o declínio da função renal, só que a longo prazo. Meu paciente, em vez de destruir o parênquima renal de uma maneira intensa e num curto espaço de tempo, ele vem todo dia destruindo um pouquinho do seu parênquima renal, tudo bem? A causa aumento da creatinina sérica da ureia vai diminuir a taxa de filtração glomerular, mas isso é a longo prazo. A principal causa são doenças de base como hipertensão arterial, porque a pressão alta constante lesa os glomérulos, que são vasos sanguíneos diminutos, diabetes mellitus, principalmente as descontroladas, e doenças dos próprios glomérulos. Doença renal policística também pode levar à insuficiência renal crônica e obstruções renais a longo prazo, tudo bem? O paciente, geralmente, as doenças leves, no começo ele tem doenças leves, e no final da doença, conforme ele destrói uma quantidade X de glomérulos, ele começa a apresentar anorexia, né, perda de peso, náuseas, vômito, fraqueza, a pele escurece, estomatite é presente nesses pacientes, os pacientes se queixam de gosto ruim na boca, e alguns deles apresentam neuropatia periférica, ou seja, extremidades dormentes, cãibras, né, são presentes nesses pacientes. O que a gente vê no laboratório? Aumento da creatinina no plasma, aumento da ureia sérica, diminuição do clearance de creatinina, diminuição do sódio plasmático, aumento do potássio, presença de anemia, diminuição do volume urinário, presença de albumina na urina, então albuminúria, proteinúria, desregulação dos eletrólitos, então ele começa a ter variação nas dosagens de cloro, bicarbonato, sódio e potássio, e muitos desses pacientes fazem acidoses metabólicas devido à incapacidade do rim de reabsorver bicarbonato. Tudo bem? Então, esse foi um resumão da nossa ureanálise de algumas doenças de origem renal. Espero ter colaborado um pouquinho com o melhor entendimento dessa disciplina. Excelente estudos a todos.